O filme dos Thunderbolts saiu há algumas semanas, e que baita mensagem esse filme passa. Os Thunderbolts são um exemplo perfeito de quando os rejeitados viram herói. Mas olha, tem algo ainda mais profundo nessa história. Existe uma filosofia por trás de toda a construção desses personagens, e que torna tudo ainda mais interessante. E nesse vídeo a gente vai conversar justamente sobre os Thunderbolts e a sua relação com a filosofia da rejeição. O novo filme apresenta personagens que foram completamente rejeitados pela sociedade, pelo sistema e até por si mesmo. Mas o mais interessante não é só o fato deles terem sido excluídos, mas sim o que vem depois disso. Na filosofia, a rejeição é vista como uma experiência universal, ou seja, todos nós, em algum momento da vida, vamos ser rejeitados. E isso nos ensina que nossos desejos não são prioridades absolutas no mundo real, e que nem sempre seremos aquele ao qual o outro precisa. Mas e quando essa rejeição vem junto com manipulação? E se a pessoa que te rejeita é a mesma pessoa que depois tenta te usar para o bem dela própria? E é aí que a coisa muda de figura. Veja o John Walker, por exemplo. Ele teve um passado condecorado no exército e teve em sua vida a maior honra que talvez o cidadão americano do universo Marvel poderia ter. Ele foi escolhido para ser o sucessor, para ser o novo Capitão América. Mas diferente do Steve Rogers, ele não era a escolha certa. No primeiro filme do Capitão América, nós aprendemos que o soro do super soldado amplifica aquilo que a pessoa já é por dentro. Ou se você é alguém bom, você se tornará alguém ainda melhor. Se você é alguém ruim, se tornará alguém ainda pior. Por isso não importa o quão forte ou experiente alguém fosse. O que realmente importava para ser escolhido era o coração deste indivíduo. Era o quão bom ele era e o quão disposto ele estava a morrer pela sua pátria. O Walker, ao tomar o soro, mostrou o que realmente carregava: arrogância, narcisismo e raiva. Ele rapidamente foi rejeitado pelo governo, pelo povo e até por si mesmo, perdendo ali o manto do Capitão América. Nesse grupo temos também o Guardião Vermelho, que é o Capitão América da União Soviética. Um super soldado que viveu grande parte da sua vida preso, tanto literal como simbolicamente. Ficou preso em uma cadeia durante muitos e muitos anos. Porém, a sua verdadeira prisão era o seu passado. Ele vivia preso na glória de um tempo que já não existe mais. Na vida, a tendência é sempre evoluirmos para melhor, nem que seja um pouco. Mas quando o passado que a gente viveu foi mais grandioso do que o nosso presente, aí a gente se perde completamente no saudosismo e na nostalgia de quem a gente foi, e vive repudiando aquilo que a gente se tornou. A Fantasma, por outro lado, sofreu dentro do seu próprio corpo. O seu poder era também a sua maldição. Dores físicas terríveis a acompanhavam desde sempre, isolada, incompreendida e usada como uma arma por parte da SHIELD. E tem a nossa protagonista, a Yelena Belova. Desde criança ela foi enganada e treinada para ser uma viúva negra, uma verdadeira arma de matar e de manipulação mundial. Essa era a sua única identidade. Quando ela se viu livre disso, lá no filme da Viúva Negra, ela também se viu vazia. Não sabia quem era, nem mesmo sabia o que fazer da vida. Junte isso ao luto profundo por ter perdido a sua irmã e o sentimento de abandono por parte do seu pai, e você terá uma mulher afundada na depressão e no álcool. Sabe o que todos esses personagens têm em comum? Eles foram de algum modo rejeitados. E essa rejeição foi o que tornou eles altamente vulneráveis à manipulação. E foi justamente nessa fraqueza que a Valentina se aproveitou. A Valentina é aquele tipo de vilã que se vê como heroína. Acredita que o mal que ela faz é pequeno comparado a todo o mal que existe no mundo. Na visão dela, não existe pessoas boas, apenas pessoas ruins e outras ainda piores. E dentro desse mundo distorcido e com a sua personalidade manipuladora, ela recrutou personagens como a Yelena, treinadora, fantasma. Mas a pergunta é: por que esses personagens aceitavam trabalhar para Valentina? A resposta está numa ideia da filosofia. Na filosofia existe um conceito chamado a lógica do dominado. A lógica é tudo aquilo que nos traz clareza sobre quem a gente é ou sobre como o mundo funciona. No entanto, a lógica do dominado diz que essa clareza, essa lógica, ela pode ser manipulada para criar e sustentar hierarquias de poder. E quem está no topo define aquilo que é verdadeiro e falso de acordo com os seus interesses. Quando uma pessoa é rejeitada, dependendo do nível da rejeição, ela não quer mais liberdade ou direito de escolha. Ela busca apenas o pertencimento. No filme, vemos isso claramente na relação entre Helena e Valentina. No início, ela está trabalhando sujo para o governo, em missões secretas, mas obviamente ela não está feliz. Cada missão parece muito uma tentativa de encontrar um motivo para viver. Só que esse motivo ele nunca vem. Quando a Helena expressa o desejo de fazer algo mais visível, mais significativo, a Valentina rapidamente muda de assunto, distorce a conversa e promete que as coisas vão mudar, mas só depois de mais uma missão. Missão essa que, ironicamente,
teoricamente significaria justamente a morte da Yelena, que é justamente quando ela é enviada pra matar a Fantasma, e a Fantasma é enviada pra matar o treinador, que é enviado pra matar o agente americano, e por aí vai. Naquela missão, cada um dos personagens estavam ali acreditando em algo, mas no fim, perceberam que durante anos e anos, todos estavam sendo manipulados, e que sem nenhuma piedade seriam descartados pela Valentina. E é justamente aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes para se pensar. Eles se veem obrigados a fazer algo que nunca fizeram, que é confiar em outras pessoas e trabalhar em equipe. A partir desse momento, o filme todo começa a correr em um ritmo de redenção, como se a vida finalmente começasse a engrenar depois que eles se viram livres daquela manipulação. Então é aqui que a presença do Buck, o Soldado Invernal, começa a fazer todo sentido no filme. Porque entre todos os Thunderbolts, ele é o único que já passou pela sua redenção. Ele também já foi usado, controlado, rejeitado e mesmo assim escolheu trilhar outro caminho. Ele conhece exatamente como é o peso de viver se sentindo culpado, carregando nas costas o que fizeram com ele. E o pior de tudo, carregando em sua memória o que ele foi obrigado a fazer com as pessoas. Mas o importante é que ele não deixou que isso defina quem ele é. Por isso, mesmo em silêncio, ele acaba sendo um mentor para todos os outros Thunderbolts. Ele não chega com grandes discursos, mas chega com atitudes, com um exemplo da própria vida dele. No exército eu estudei sobre liderança militar e eu aprendi uma frase sobre liderança que encaixa perfeitamente com essa ideia do que eu tô querendo passar. A frase é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O Buck é o exemplo perfeito para conseguir representar a imperfeição dos Thunderbolts. E é curioso perceber como esse tipo de história vem se tornando tão popular hoje em dia. A verdade é que estamos vivendo na era dos anti-heróis. Durante muito tempo, os heróis no filme eram aquelas pessoas perfeitas. Eles representavam um ideal a ser seguido. Aquilo que a gente olha e fala: caramba, eu deveria ser mais assim. Mas isso mudou, porque é isso que a gente quer. A gente quer olhar para os personagens e de alguma forma se identificar com eles, porque no fundo todo mundo quer acreditar que ainda dá tempo de mudar. A verdadeira virada acontece quando eles param de fugir de si mesmo. A equipe que no começo do filme não estava nem aí pra ninguém, de repente começam a se importar. Inclusive, não achem estranho o fato de até agora eu não ter falado sobre o Bob. Sendo que esse personagem é tão interessante, mas tão interessante que eu acredito que cabe um vídeo só pra ele. Então se vocês quiserem um vídeo só sobre o Bob, focado no Bob, deixa aqui nos comentários que eu vejo aí pra trazer pra vocês, beleza? Então já que a gente tá falando sobre o Bob, vamos falar sobre uma de suas personalidades: o vácuo. Esse vácuo é aquele espaço interno que a gente tenta preencher com qualquer coisa. Dinheiro, aprovação, distrações. E eu particularmente confesso, eu não sei como preencher esse meu vácuo. Eu acredito que cada um tem que encontrar o seu próprio sentido. Então a verdade é que esse vácuo ele não nasce do nada. Ele se forma toda vez que a gente reprime quem nós somos para tentar se encaixar em algum lugar. Olha para os Thunderbolts. Cada um deles passou anos e anos tentando ser aquilo que esperavam deles. Soldados, assassinos, arma viva. Mas nenhum deles sabia de fato o que queria ser. Então, o mais assustador é que isso não acontece só com os super soldados ou com os espiões nos filmes da Marvel. A vida adulta, ela tem disso. Quando a gente menos espera, a gente tá em empregos que a gente não ama, adotando rotina que nos sufocam, tudo para tentar preencher esse vácuo. Mas o problema nunca foi o tamanho do vazio. O problema é a forma como a gente tenta preenchê-lo. Então talvez o que preenche esse vácuo não seja algo que vem de fora, mas algo que vem de dentro. Uma escolha, um ideal, um propósito, uma crença. Os rejeitados, eles conseguem se tornar heróis justamente quando eles passam a tomar suas próprias decisões. Então sabe quando os Thunderbolts decidem salvar o mundo e vão lutar contra o Sentinela, mesmo sabendo que vão perder? Aquilo ali simboliza eles tomando as rédeas da própria vida. E é por isso que esse filme carrega uma mensagem tão poderosa. Não é a aceitação dos outros que nos torna heróis, e sim o momento que a gente se aceita e decide que a partir de agora nós seremos úteis para o mundo de alguma forma. E eu particularmente acredito que ser útil para o mundo significa fazer exatamente o que eu quero fazer da minha vida. Então é isso, minha gente. Se gostou dessa conversa, dessa reflexão, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês continuarem maratonando o canal aqui. E é isso. Até a próxima e tchau.